todos, sejam todos muito bem-vindos à TV AIDA, em mais um evento que a gente está promovendo, este agora, mais uma palestra do ciclo de palestras de pré-lançamento do Código de Processo Civil anotado e comentado. Mais uma vez a AIDA, cumprindo o seu papel, contribuindo com o estudo do direito, com o estudo do contrato de seguros e, evidentemente, também do Código de Processo Civil. Eu convido a todos a assistirem essa palestra com bastante atenção. Nossos palestrantes são extremamente qualificados, vêm nos trazer importantes ensinamentos e reflexões. E convido também aqui o pessoal que está assistindo pelo YouTube, curta lá nosso canal no YouTube, curta e nos siga no Facebook, no Instagram e também no LinkedIn, porque a AIDA quer isso, ela quer o contato com as pessoas, com os profissionais de direito e todos os profissionais ligados ao mercado de seguros, para que a gente possa cada vez mais desenvolvê-lo com conhecimento, com conteúdo e com uma base de estudos bem importante. Eu, antes de tudo, quero agradecer aos organizadores desse Código de Processo Civil comentado e aos autores que nele escreveram, por terem alcançado a AIDA e aos seus grupos nacionais de trabalho os royalties, ou parte dos royalties de venda desse código. Isso é muita ajuda para a nossa associação e é uma demonstração de generosidade e de parceria que nós estamos estabelecendo. E faço esse agradecimento em nome do nosso mediador desta noite, o meu mestre e querido amigo, Luiz Antônio Jean Paulo Sarro, que vai, então, coordenar os trabalhos, e coube a mim, de forma sucinta, simplesmente fazer um discurso de boas-vindas em nome da diretoria da AIDA. Bom evento a todos. João Paulo, tudo contigo, e eu fico aqui na escuta, aprendendo com os nossos palestrantes. Muito obrigado. Obrigado ao nosso primeiro vice-presidente aí, doutor Juliano Ferrer. Agradeço também a honrosa presença dos nobres processualistas, amigos aqui, o desembargador Alexandre Freitas, a professora Nathalie Campitelli e o professor Cláudio Ribas. Como o desembargador Alexandre vai tratar dos princípios do Código de Processo Civil e a professora Nathalie Campitelli tratará da reclamação. Para cumprir o protocolo, eu vou fazer a leitura do currículo para passar a palavra ao desembargador Câmara, na sequência, a professora e, em seguida, ao Cláudio Ribas. E, se houver perguntas pelo chat, eu vou recebendo por parte da nossa secretaria e vou formulando ao final. Cada palestrante tem 30 minutos para fazer a sua exposição com alguma tolerância, ok? O desembargador Alexandre Freitas Câmara é desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, doutor em Direito Processual pela PUC Minas, professor adjunto de Direito Processual Civil da Escola de Direito do Rio de Janeiro, da Fundação Getúlio Vargas, professor emérito e coordenador de Direito Processual Civil da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, é membro do Instituto Carioca de Processo Civil, do Instituto Brasileiro de Direito Processual, da Academia Brasileira de Direito Processual Civil, do Instituto Ibero-Americano de Direito Processual e da Associação Internacional de Direito Processual. Membro honorário da Associação Brasiliense de Direito Processual Civil e da Associação Norte e Nordeste de Professores de Processo. Membro honorário do Instituto dos Advogados Brasileiros. Membro da Sociedade Internacional de Direito Público. Integrou a Comissão de Juristas de apoio ao relator-geral do projeto de lei do novo Código de Processo Civil na Câmara dos Deputados. Integrou a Comissão de Juristas que elaborou o texto final da Lei Maria da Penha, tendo sido o autor da ideia de criar o Juizado Especial da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Autor de vários livros e artigos científicos na área do direito processual civil, dentre os quais citamos Novo Código de Processo Civil Brasileiro, Ação Rescisória, Arbitragem, pela editora Atlas,
a nova execução de sentença em juizados especiais cíveis, estaduais e federais, uma abordagem crítica, pela editora Lumen Juris. Então, eu passo a palavra ao desembargador Alexandre Freitas para expor sobre o tema que nós estamos ansiosos para ouvir. Por favor, desembargador. Obrigado, meu amigo Sarro. Obrigado pelo convite. Uma honra participar desse encontro, desse evento da AIDA Brasil. Quero cumprimentar a professora Nathalie, que eu já não via pessoalmente há algum tempo, e agora vejo graças aos milagres da tecnologia. Meu amigo Cláudio Ribas, sempre uma alegria. Eu fui encarregado pelo nosso amigo Sarro, coordenador dos nossos trabalhos, de falar em 30 minutos sobre os princípios no Código de Processo Civil. E eu me senti mais ou menos como um atleta que se especializou em correr maratonas e alguém disse para ele que ele só iria para a Olimpíada se conseguisse correr a maratona no tempo necessário para uma corrida de 100 metros rasos. Porque é um pouco isso. Falar de princípios do processo civil talvez exigisse 30 dias e não 30 minutos. Então, eu vou aqui tentar me limitar a algumas questões, alguns pontos, numa tentativa de apresentação do tema. Muito mais para instigar reflexões e futuros e eventuais debates do que para exaurir qualquer tema, qualquer aspecto, o que não seria mesmo possível nesse tempo. Então, é mais mesmo uma apresentação. E aí, como a ideia é falar sobre princípios e o Código de Processo Civil de 2015, eu queria começar dizendo que uma das razões pelas quais nós precisamos ter um Código de Processo Civil, entre aspas, novo, eu já não consigo mais chamá-lo de novo, eu tenho até um certo incômodo com isso. Quando eu vejo uma petição lá que o advogado escreve NCPC, eu fico me perguntando por que ele está chamando assim, né? Um código que existe há 5 anos. Gente, há 5 anos o mundo era outro, há 5 anos não tinha coronavírus, não tinha pandemia, a gente andava na rua sem máscara, era outra realidade. Novo é o coronavírus, que já nem é tão novo assim, e as pessoas ainda chamam o CPC de novo CPC. Mas por que nós precisamos fazer um Código de Processo Civil em 2015, aprová-lo em 2015, se nós tínhamos um outro, né? Nós tínhamos um que, como eu tantas vezes ouvi, funcionava tão bem. Nós precisamos fazer esse código por causa dos princípios. A rigor, se não fossem os princípios, talvez nós não precisássemos desse código. E por isso eu acho que é interessante a oportunidade de fazer essa exposição sobre a relação entre princípios e o Código de Processo Civil de 2015. Por que isso? Porque o código anterior era de 1973. Em 1973, vigorava um outro regime constitucional no Brasil. Nós estávamos sob a égide da Constituição de 1969, né? Formalmente, emenda constitucional número 1, de 69, mas que, como sabemos todos os que estudamos o assunto com um pouco mais de profundidade, só era emenda constitucional no nome, na verdade, ela era uma Constituição absolutamente autoritária, ditatorial, e que implantou um modelo jurídico, goste-se dele ou não, implantou um modelo jurídico no Brasil, um modelo ainda mais fechado, ainda mais autoritário do que aquele que se tinha no tempo da Constituição de 67, que já era autoritária o suficiente, mas se conseguiu fechar ainda mais. E no regime constitucional anterior, que era, portanto, o que vigorava ao tempo em que o Código de 73 foi aprovado, não havia, no texto constitucional, a previsão de nenhum princípio do processo civil. Nenhum. Rigorosamente nenhum. A Constituição de 69 até fazia alusão a alguns princípios processuais, mas os restringia ao processo penal, pelo menos no texto
normativo da Constituição, eles eram restritos ao processo penal. E quando esses princípios do processo penal começavam a criar algum tipo de problema para os objetivos do regime autoritário, vinha um ato institucional que fechava mais ainda e dizia: não pode haver controle de constitucionalidade desse ato institucional, não se pode conceder habeas corpus contra as providências tomadas com base nesse ato institucional e por aí vai. De modo que eram princípios que eram aplicáveis ao processo penal e eram princípios que eram aplicáveis desde que não incomodassem o regime autoritário. E não havia, repito, e quero insistir nesse ponto, nenhuma referência a princípios aplicáveis ao processo civil. Tanto assim que, na década de 1970, a professora Ada Pellegrini Grinover, a saudosa professora Ada Pellegrini Grinover, minha querida e saudosa amiga, escreveu uma obra absolutamente revolucionária, chamada Os Princípios e o Código de Processo Civil, em que ela teve a ousadia de dizer que os princípios que a Constituição previa para o processo penal deveriam ser também aplicáveis ao processo civil, porque, afinal de contas, existe uma teoria geral do processo. E se há princípios do processo penal, eles também são aplicáveis, ainda que com uma ou outra necessária adaptação, ao processo civil. Uma posição extremamente corajosa, não só ousada do ponto de vista acadêmico, mas corajosa. Naquele momento histórico em que o Brasil vivia, defender princípios era um ato de coragem de alguém que já tinha enfrentado situações extremamente complicadas, extremamente autoritárias na sua infância, na sua adolescência, com os horrores da Itália fascista, e que vinha para o Brasil e defendia ideias que eram absolutamente democráticas, naquele momento difícil, naquele difícil quadrante da história brasileira. Então, vejam que, num determinado momento, a gente percebe que o que se tinha no Brasil era um código construído sem haver uma base constituída por princípios. Em 1988 vem a Constituição Democrática, a Constituição Cidadã, como chamou Ulisses Guimarães. E a Constituição de 1988 é uma Constituição que incorpora uma ideia que já era defendida na doutrina europeia da existência de um modelo constitucional de processo civil, que a gente encontra lá na obra de Ítalo Andolina e Giuseppe Viniera, a existência de um modelo constitucional de processo civil composto por alguns princípios do processo civil que são constitucionalizados. Isso até levou a doutrina brasileira, num determinado momento, numa discussão que hoje já saiu de moda, porque a rigor a gente não precisa mais dela, né? E há questões que só se justificam em determinados momentos, mas num determinado momento a doutrina brasileira começa a discutir se existe diferença entre direito processual constitucional e direito constitucional processual. E livros foram escritos sobre isso. E nós temos algumas obras extremamente importantes, que são obras que tratam desses temas que vinculam diretamente processo e Constituição e que saíram ali logo depois da Constituição de 88, talvez a mais conhecida, a obra Constituição de 1988 e Processo, escrita pelos professores Rogério Lauria Tucci e José Rogério Cruz e Tucci. Então, nós, de repente, nos deparávamos com uma nova ideia, a ideia de que o processo civil deve ser pensado a partir de princípios constitucionais e princípios constitucionais que estavam expressos no texto da Constituição. Não era uma construção porque existe uma teoria geral do processo, então o princípio do processo penal. Não. Era a Constituição estabelecendo princípios diretamente aplicáveis ao processo civil, pensados para o processo civil, né? O princípio do contraditório, o princípio da fundamentação das decisões judiciais, o princípio do juiz natural. Imagina falar de juiz natural em tempos de regime autoritário. Juiz natural é o que dá no lombo da parte. Não tinha juiz natural, né? Então, a gente, de repente, passa a ter um modelo constitucional e democrático
de processo civil. Num código que não estava preparado para isso, um código que não foi construído com base nesses princípios. Um código que tinha sido feito no tempo do regime militar para proteger certos interesses. Eu sempre conto para os meus alunos, num tom até meio anedótico, quando você fala para aluno de graduação, então você tem que contar isso de forma meio anedótica, mas tem que contar para ele saber que isso já existiu no Brasil, é que quando eu comecei a lecionar, em 1991, a gente naquele tempo falava a nova Constituição brasileira, porque ela ainda era relativamente nova. Quando eu comecei a lecionar em 1991, havia um dispositivo no Código de Processo Civil que dizia: são absolutamente impenhoráveis os equipamentos dos militares. Estava expresso no código. Por quê? Porque era um código que foi aprovado no tempo do regime militar, por um Congresso Nacional que era manietado pelos militares, que foi feito por um grande processualista, que foi o professor Alfredo Buzaide, mas que era ministro da Justiça do governo Médici. Tudo isso tem que ser dito. Tudo isso tem que ser dito. Então, nós tínhamos um Código de Processo Civil que não foi construído sobre princípios e uma Constituição que nos inundava de princípios. E isso gerava um tremendo descompasso. E aí se começa a perceber a necessidade de se mudar o processo civil brasileiro. Uma primeira tentativa frustrada, que acontece ali, exatamente na época em que a Constituição estava sendo elaborada, entre 86 e 88, mas isso não foi para frente, foi a de se fazer uma grande reforma que se dividiria em 3 partes. Uma grande reforma do processo de conhecimento, uma grande reforma da execução, uma grande reforma da cautelar. Com uma comissão de grandes juristas, participaram ali o professor Ovídio Batista da Silva, o professor Kazuo Watanabe, o professor Sérgio Bermudes, a professora Ada Pellegrini Grinover, o professor Zé Carlos Barbosa Moreira, mas isso não foi para frente. Até porque talvez fosse arrojado demais para aquele momento. Eu me lembro, por exemplo, que nessa tentativa que se frustrou, o professor Ovídio Batista da Silva fez uma proposta de se inserir no Código de Processo Civil algo que assustou terrivelmente as pessoas: tutela antecipada. Como assim? Isso era absolutamente inaceitável. O professor Calmon de Passos, que estava na comissão e que era um democrata, dizia: como assim tutela antecipada? Você quer liminar no processo civil de procedimento ordinário? Isso não existe. Isso vai contra tudo que se construiu em termos de processo civil. Era muito arrojado. E aí, já na década de 90, a gente consegue começar a reformar o Código de Processo Civil. Veio a fase das mini-reformas, capitaneadas por Salvo de Figueiredo Teixeira e Atos Guzmão Carneiro. Aí entrou a tutela antecipada, entrou a tutela específica, veio uma reforma da execução, veio uma reforma do sistema de recursos, vieram várias reformas. E aí depois, passados alguns anos, no comecinho ali da década dos anos 2000, 2000 e 2002, vem a reforma da reforma, que, aliás, foi o título de um conhecido livro do professor Cândido Dinamarca. E em 2005 e 2006 vem a reforma da execução. E o que aquele código virou? Aquele código virou um monstrengo. Ele virou o monstro de Frankenstein. Eu me lembro que quando essas reformas iam acontecendo, algumas pessoas diziam: o código é uma colcha de retalhos. E eu sempre dizia para as pessoas: não diga isso porque isso ofende a memória da minha avó. Porque a minha avó fazia colchas de retalho lindas. Aliás, ela me deu uma de presente de casamento. Para mim e para minha mulher, nós temos isso guardado. Eu estou casado há 26 anos e a coxa está lá, é linda. A minha avó fazia colchas de retalhos lindas. Era uma artista. Então, eu sempre dizia: não me vá dizer que o código é uma colcha de retalhos, porque ele não é bonito assim. Aí diziam: então ele é o Frankenstein. Eu falava: não, ele é o monstro do Frankenstein, porque o Frankenstein era o cientista. Ele é o monstro do Frankenstein. Ele é uma costura de corpos retalhado. E ele ficou absolutamente ininteligível. Havia pontos do código que não dialogavam. Então, era preciso começar do zero. E era preciso construir um código que fosse pensado a partir da Constituição. E mais do que isso, no modelo anterior, que era um modelo construído para um processo civil de um Estado autoritário, tudo devia ser pensado a partir do Estado. E se tudo é pensado a partir do Estado, tudo é pensado a partir do juiz no processo civil. Então, nós tínhamos um processo civil que era pensado a partir do juiz, porque o juiz é o agente do Estado, e num regime autoritário, tudo é pensado a partir do Estado.
No modelo democrático, no modelo do Estado democrático, não pode ser assim. Nós não podemos pensar o processo a partir do juiz. Nós temos que pensar o processo a partir de todos os seus sujeitos, que devem compor uma comunidade de trabalho. Aliás, não é por outro motivo que o Código fala em princípio da cooperação. Porque existe uma comunidade de trabalho formada pelo juiz e pelas partes, em que todos constroem juntos o resultado do processo. Porque essa é a ideia de democracia. Estado e sociedade se dão as mãos e constroem resultados. O Estado não faz nada sozinho, a sociedade não faz nada sozinha. Não existe Estado sem sociedade, não existe sociedade sem Estado. E eles atuam de mãos dadas, porque a sociedade precisa do Estado, mas o Estado serve à sociedade. Então, eles têm que atuar juntos, eles têm que atuar de mãos dadas. E aí, há um ponto que me parece muito interessante para a gente perceber a virada que o Código de Processo Civil de 2015 representa em relação ao Código de 73, que consiste em comparar os textos do artigo 1º do Código de Processo Civil de 73 com o do artigo 1º do Código de Processo Civil de 2015. Essa comparação, que é uma comparação que pouca gente se preocupa em fazer, me parece absolutamente fundamental para a gente entender o que é o Código de Processo Civil de 2015, notadamente quando se faz essa comparação dele com o Código de 73. Porque o Código de 1973 começava, no artigo 1º, dizendo assim: a jurisdição civil será contenciosa e voluntária, será exercida pelos juízes em todo o território nacional, com base nas disposições deste Código. Percebam, o Código falava no artigo 1º de jurisdição, de juiz e dele próprio Código. Ele não falava de processo, ele não falava das partes, ele não falava de nada. Ele falava do juiz, da jurisdição e dele próprio, o Código. A jurisdição civil, contenciosa e voluntária, será exercida pelos juízes em todo o território nacional, com base nas disposições deste Código. Compara com o artigo 1º do Código vigente. O processo civil será interpretado, aplicado e ordenado com base nos valores e normas constantes da Constituição da República Federativa do Brasil, observando-se as disposições deste Código. Ele não começa falando do juiz, ele começa falando do processo. Ele não começa falando dele próprio, ele começa falando da Constituição. E deixando bem claro que é a partir da Constituição que o Código deve ser interpretado. Portanto, é um código principiológico. É um código que reconhece que é a partir dos princípios que ele deve ser compreendido, interpretado e aplicado. E isso muda tudo. Isso muda absolutamente tudo. Porque, a partir dessa compreensão, a gente abandona a ideia, definitivamente abandona a ideia, de que princípio é algo que a gente aplica quando falta norma, que era o que estava no Código anterior. O que dizia o Código anterior? O juiz não se exime de julgar alegando lacuna na lei. Diante dessa lacuna, ele aplica analogia, costumes e princípios. Aplica-se o princípio quando não tiver lei, dizia o Código anterior. Então, o princípio é um negócio que vem lá no fim. O que, aliás, convenhamos, é até meio paradoxal. O princípio está no final da fila, né? E não no princípio, não no começo. E o Código atual diz, não, peraí, tudo se pensa, se interpreta, se aplica, se ordena a partir dos princípios. E aí o Código começa lindamente falando das normas fundamentais do processo civil. E houve, aliás, um debate muito grande quando o texto do Código estava sendo elaborado, enfim, passando pelo processo legislativo, sobre que nome deveria se dar a este primeiro capítulo do Código. Porque no texto do anteprojeto, o nome era outro. Esse primeiro capítulo chamava-se dos princípios fundamentais do processo. E quando chegou na Câmara dos Deputados, nós começamos a discutir isso, porque nem tudo que está ali é princípio. Ali há, naquele primeiro capítulo, disposições que, evidentemente, não têm natureza principiológica. São regras. Olhem para o artigo 12, por exemplo, que diz que o juiz proferirá a sentença preferencialmente na ordem cronológica de conclusão dos autos. Isso não tem nada de princípio. Isso é uma regra. Então, não fazia sentido nós termos um capítulo chamado dos princípios fundamentais
se era um capítulo que não tinha só princípios, tinha também regras. Então, alguém falou, então vamos botar das regras fundamentais? Eu mesmo disse não, porque tem princípios. Tem aí princípios, inafastabilidade da jurisdição, fundamentação das decisões, contraditório, efetivo e participativo, isso é princípio. Então, como é que a gente faz? E aí, por sugestão minha, eu falei assim, vamos botar das normas fundamentais. Até para a gente deixar bem claro que quando a gente estava escrevendo esse negócio, a gente tinha certeza de que princípio é norma. Então, vamos escrever lá das normas fundamentais do processo civil. E foi aprovado. Então, é um código construído a partir de princípios. É um código construído a partir da ideia de que princípio é norma, de que princípio tem densidade normativa e de que, portanto, o princípio não é aquilo que você aplica na falta de norma. Princípio você aplica porque princípio é norma. E esses princípios são usados para a gente compreender o sistema e, para citar aqui meu amigo Lênio Streck, porque eles fecham o sistema. Porque, ao contrário do que muita gente pensa, os princípios não abrem, os princípios fecham. Porque os princípios definem como nós interpretamos e como nós aplicamos as regras do processo civil. Porque se eu tenho várias interpretações possíveis, mas só uma é compatível com o princípio, é essa que eu tenho que adotar. E, portanto, o princípio não abre, ele fecha. Ele nos ajuda a definir a solução correta para cada caso. E, por isso, diz lá o Dworkin que o juiz tem que decidir com base em princípios e não com base em políticas. As policies de Dworkin. Porque políticas abrem e princípios fecham. E a gente precisa fechar. A gente precisa evitar que se continue a crer numa abertura normativa que leva ao ativismo, à discricionariedade e que leva o juiz a decidir como ele acha que deve decidir. Quando o que se espera do juiz é que ele decida com base no direito. E o juiz só vai decidir com base no direito se ele decidir por princípios e não por política. E, portanto, ele tem que decidir partindo da premissa de que princípios fecham e não abrem. Então, nós temos um código que é todo construído a partir dessas ideias. E vejam que isso que eu estou dizendo não vai aparecer só ali nos primeiros artigos do código. Isso vai aparecer lá no artigo 926, quando diz que os tribunais têm o dever de decidir com coerência e integridade. Por que eles têm que decidir com coerência e integridade? Porque eles têm que decidir com base em princípios. E princípios fecham o sistema, não abrem. Porque quando se fala em decidir com coerência e integridade, se está dizendo que se deve buscar para cada caso a resposta correta. E, portanto, há uma restrição de poder. E isso é extremamente importante, porque nós construímos um texto de código, veja que eu estou falando do texto do código, que pode não corresponder exatamente ao modo como o código vai ser aplicado na prática, na vida real. Eu espero que corresponda, mas ainda está muito cedo. Em certa medida, o código ainda é novo. São só 5 anos. E 5 anos, do ponto de vista histórico, não é nada. No outro, a gente levou 40 e ainda tinha coisa que estava sendo descoberta. Eu, de vez em quando, e sei que alguns de vocês acompanham isso, a Nathalie, de vez em quando eu vejo que acompanha lá. Eu boto uns vídeos lá no Instagram falando sobre dispositivos desconhecidos do CPC. Dispositivos absolutamente desconhecidos. Outro dia eu recebi uma mensagem de um aluno meu dizendo assim, professor, não fazia ideia de que isso existia. Não fazia ideia. E está lá no código. Mas porque ficou todo mundo falando de precedente, e ninguém lembrou de dizer que na semana de conciliação, que tem mutirão de conciliação, os processos que vão para o mutirão de conciliação têm seus prazos suspensos, está no código. Então, a gente precisa ter essa visão geral do código. Não adianta olhar só para os primeiros 10 ou 12 artigos. Mas existe toda essa preocupação principiológica e não apenas com princípios constitucionais. Porque, a rigor, nem todo princípio é princípio constitucional. Existem princípios infraconstitucionais, mas que nem por isso deixam de ser princípios. Eles só não estão positivados na Constituição. Eles são, na verdade, derivados dos princípios constitucionais. Eles são, se me permitem dizer assim, não estou querendo criar uma nova categoria normativa, longe de mim, mas eles são como subprincípios. Porque eles são princípios que resultam de outros princípios, como o da boa-fé objetiva. Procura o princípio da boa-fé objetiva que você não vai achar na Constituição.
com o princípio da cooperação, pode procurar a Constituição do primeiro ao último artigo, ler o ADCT inteiro, traz para frente, você não vai achar. Mas eles derivam de um princípio constitucional, como é o princípio do contraditório, como é o princípio do devido processo. Então, nós temos princípios que não são princípios constitucionais. Princípio da primazia da resolução do mérito. Onde é que está isso na Constituição? Não está, mas é princípio. Então, nós temos um código que é construído sobre uma base, uma estrutura formada por princípios. E, portanto, nós temos um processo que é pensado a partir desses princípios. E quando a gente olha para os princípios constitucionais, aí eu queria me concentrar neles. Nós podemos entender algo que, a meu ver, é fundamental para a gente entender o que é, ou pelo menos o que deve ser o processo. E com isso eu me encaminho para concluir a minha exposição, para tentar ficar dentro dos 30 minutos rigorosamente. Todos temos direito ao processo. Se eu tenho um problema e não consigo resolver esse problema extrajudicialmente, eu tenho direito de ir para o judiciário, instaurar um processo e, através do processo, tentar obter o resultado que eu busco. Se outra pessoa instaurar um processo e me levar para esse processo, porque ela acha que tem um problema comigo, que ela acha que eu criei algum tipo de dano para ela, ou estou ameaçando esse dano, eu tenho o direito de, através do processo, buscar um resultado que me favoreça. Então, não interessa se eu sou demandante ou demandado, eu tenho direito ao processo. Todo mundo tem direito ao processo. Mas esse processo não é um processo qualquer. A Constituição não diz que todos têm direito a um processo qualquer. A Constituição diz que todos temos direito a algo que ela chama de devido processo. Então, quando a gente diz que existe direito ao processo, é direito ao devido processo. E sempre que se instaura um processo, pode ser qualquer coisa, pode ser uma cobrança de uma indenização que uma seguradora deveria pagar. Pode ser um processo estrutural para discutir questões ligadas à ruptura da barragem de Brumadinho. Então, pode ser do processo mais simples ao mais complexo. Aquele processo não pode ser um processo qualquer. Aquele processo tem de ser o devido processo. E o que é o devido processo? O devido processo é um complexo de garantia. O devido processo é um processo que se desenvolve perante o juiz natural, entre partes que são tratadas com igualdade, que atuam em contraditório e que têm direito de obter em tempo razoável uma decisão de mérito fundamentada. Isso é o devido processo. Devido processo, em uma frase, é isso. Então, vejam que quando hoje, em 2020, nós falamos de processo, nós estamos falando de um complexo de garantias, e todas essas garantias integram o nosso sistema com uma natureza muito evidente, indiscutível. Elas são direitos fundamentais. Ninguém tem dúvida de que existe um direito fundamental ao contraditório, de que existe um direito fundamental ao juiz natural, de que existe um direito fundamental à duração razoável do processo, de que existe um direito fundamental às decisões fundamentadas. Ninguém tem dúvida de que são direitos fundamentais. O processo, que não é qualquer processo, mas o devido processo, é um complexo de garantias que tem natureza de direitos fundamentais. E aí uma pergunta que o processualista devia fazer, e poucos fazem. Alguns fazem, mas poucos fazem. Se o processo é isso, então para que serve o processo? E a resposta só pode ser uma. Se o processo é um conjunto de direitos fundamentais, então o processo serve para proteger as partes dos poderes do Estado, e não o contrário. Nós não podemos mais acreditar na ideia, com todo o respeito a quem a defende ainda, e acho que teve um momento em que ela fez sentido, mas para mim está superado. Mas nós não podemos continuar a acreditar na ideia de que o processo é um instrumento de realização dos escopos da jurisdição. Com todo o respeito ao meu queridíssimo professor Cândido Dinamarca, um dos maiores processualistas do Brasil. Mas não dá mais para sustentar isso. Não dá mais para sustentar que o processo é um instrumento de realização dos objetivos da jurisdição. Isso faz sentido num Estado autoritário.
Isso não faz sentido no Estado democrático. O processo não é um instrumento a favor da jurisdição. O processo é contra-jurisdicional. O processo existe para limitar o poder do juiz. E vejam, eu lhes digo isso, e juro que estou acabando, porque os meus 30 minutos chegaram agora. Eu lhes digo isso na condição de juiz, que eu sou. Sinceramente, juiz não precisa de processo para exercer jurisdição. Não precisa. Doutor Luiz Antônio Jean Paulo Sarro faz uma petição inicial, junto a um monte de documento, a petição inicial bonita, bem feita, coerente. Os documentos demonstram tudo que ele falou, eu leio aquilo, pedido bem formulado, eu leio assim, é claro que ele tem razão. Não tem como não ter. Não preciso nem ouvir o réu. Não há o que este réu diga que vai me demover da ideia de que o autor está certo. Julgo procedente o pedido. Alguém avisa aí para o réu que ele já perdeu. Ué, mas você não vai ouvir o réu? Para quê? Já estou convencido. Uma perda de tempo, julga logo procedente e acabou. Exerci jurisdição? Exerci. Teve processo? Não. E eu conseguiria fazer isso? Conseguiria. Então, para que tem processo? Simples, para não me deixar fazer isso. Porque o juiz que faz isso não é um juiz democrático. O juiz que faz isso é um juiz autoritário. É um pequeno ditador. E, sinceramente, eu às vezes tenho mais medo do pequeno ditador do que do grande. No tempo dos militares se dizia, tome mais cuidado com o guarda da esquina do que com o general. Então, tem que tomar cuidado com o juiz ditador. A gente tem que conter o poder do juiz, porque democracia é isso. Democracia existe para conter o poder do Estado. E eu falo isso como agente de um Estado que se quer democrático. Então, eu quero que o meu poder seja limitado. Poder que nem é meu, eu exerço em nome do Estado. E para servir a sociedade, eu preciso que este poder seja limitado. E quem limita o poder do juiz é o processo. Porque o que caracteriza a democracia é este ponto fundamental. Na democracia, o direito limita o poder. Porque na Coreia do Norte, se o ditador lá quiser fazer alguma coisa que a lei não deixa, ele muda a lei. E se alguém falar para ele, mas, seu ditador, a Constituição não deixa, ele muda a Constituição. Porque lá o poder estabelece o direito. E aqui o direito limita o poder. E isto caracteriza uma democracia. E quando eu vejo algumas pessoas dizendo, mas o poder X não está deixando o agente do poder Y atuar, ainda bem. Porque isso é democracia, freios e contrapesos. Porque não pode o agente do poder fazer o que ele quiser. Isto é uma democracia. Ele faz aquilo que o direito permite que ele faça. E o processo existe para conter o poder do juiz. Por isso é lindo, parafraseando Caetano Veloso, é lindo dizer que o nosso código não começa falando do juiz, ele começa falando do processo. É lindo dizer que o nosso código não começa falando do próprio código, ele começa falando da Constituição. E acho que, em tempos como os que vivemos, é muito importante lembrar disso, porque só a democracia salvará a democracia. E só quem já viveu fora dela sabe como é importante viver dentro dela. Então, nós temos um Código de Processo Civil democrático, não só no modo como ele foi elaborado, mas no seu conteúdo. E o que eu espero, sinceramente, é que ele possa ser democrático na sua aplicação, permitindo que a gente consiga evitar arroubos, evitar exageros, e consiga, através do processo, construir resultados juridicamente legítimos para os problemas que são levados até o judiciário. Eu agradeço pela tolerância de 4 minutos, peço desculpas por ter me alongado demais, mas agradeço mais uma vez pelo convite, pela oportunidade para ter participado desse encontro e me ponho à disposição para os debates, não sem antes, claro, ouvir a palestra sobre um tema que muito me interessa, da reclamação, que a professora Nathalie vai ministrar em seguida. Muito obrigado. Muito obrigado, desembargador Câmara, amigo aí do Fórum Permanente de Processualistas Civis. É sempre extraordinário ouvi-lo. Estamos sempre aprendendo muito e fico assim, muito honrado de termos no nosso Código de Processo Civil anotado e comentado 6 juristas que participaram diretamente da elaboração
desse novo código, já não mais novo, não é? E dentre eles, o desembargador aí com seu brilhantismo de sempre, não é? Vamos passar, então, agora a palavra, que também estamos para ouvir aqui, a professora Nathalie. Antes disso, deixa eu fazer a apresentação rápida do seu currículo. A professora Nathalie Campitelli Roque, graduada, mestre e doutora em Direito pela Pontifícia Universidade Católica, pós-doutorados pela Universidade Clássica de Lisboa, Universidade de Coimbra, professora do curso de graduação e pós-graduação estrito sensu do curso de Direito da PUC de São Paulo, procuradora do município de São Paulo, autora de vários livros, artigos publicados em revistas especializadas e de capítulos de livros e autora de vários livros, dentre os quais Coleção Prática, Prática Civil, Prática Constitucional, Prática Penal, Prática Tributária, Prática Trabalhista, Prática Empresarial, pela editora Método. Então, ansiosos para ouvir a professora, por favor, professora Nathalie, com a palavra. Deixa eu só liberar meu microfone. Todos me ouvem? Sim? Então, primeira coisa, boa noite. Eu quero, em primeiríssimo lugar, agradecer o amável convite que me foi feito pela Aida, na pessoa do queridíssimo Luiz Sarro, e parabenizar a iniciativa, porque agora realmente temos um livro bem sucedido, que quando ele alcança a 3ª edição, a gente pode dizer que o livro é um sucesso editorial. Eu lembro da primeira vez que eu ouvi isso, eu fiquei tão chateada. Eu falei, gente, esse livro morre na 1ª edição, então não temos livro. Mas parabéns a todos. Muito obrigada mais uma vez pelo convite. E obrigada demais por poder compartilhar essa noite com o professor Alexandre Câmara, que é um prazer enorme de ouvir. E é claro que dificulta bastante a minha tarefa, né, de manter a continuidade do debate. E é um prazer ouvir o professor Câmara tratar sobre princípios, porque, é muito bonito ver alguém falar sobre um tema que ama. Eu penso que a melhor forma de aprender alguma coisa é ouvir alguém que fala o que ama, fala aquilo que acredita. Então, isso faz mais sentido para quem escuta. E, sobretudo, porque a gente percebe que existe hoje uma comunhão de interesses, uma comunhão de visões, em torno de que esse código ele vem para atender o acesso à justiça, ele vem atender direitos fundamentais, não exatamente uma estrutura de poder. Então, ouvir o professor Alexandre Câmara trazer os elementos o elemento principiológico, e ele parafraseou Caetano, eu me apoiarei em Raul para dizer que princípio, professor Câmara, é como Gita, como cantava assim Gita, né? Que o princípio, o que é o princípio? É o início, o fim e o meio. Então, é de onde tudo parte, é para onde queremos chegar e é um meio de realização. Então, não devemos esquecer disso. O princípio, ele envolve o sistema. E essa preocupação em destacar o jurídico do político é um trabalho que todos nós que estudamos o direito precisamos ter, de manter, de tentar preservar o direito de todos os arrombos políticos. Nós sabemos que isso é muito complicado, mas é um esforço que nos incumbe. E falar de reclamação depois de ouvir princípios, e pode ser que tenha passado pela cabeça de alguém dizendo, poxa, mas são temas que não têm afinidade. E veremos, eu espero conseguir demonstrar que isso tem total consonância com aquilo que o professor Alexandre Câmara acabou de apresentar. Porque quando a gente pensa em princípios, em um limite que vai traçar o sistema, nós pensamos também nos instrumentos que vão ser aptos a esses intuitos máximos, a essas diretrizes que serem alcançadas, que esses limites sejam bem traçados. E um dos instrumentos que foi trazido ao longo de toda uma história, ele foi positivado no Código vigente, digamos assim, vai ser o Instituto da Reclamação. E uma coisa que é importante ponderar, antes da gente partir exatamente para a reclamação, é pensar o seguinte,
que é uma coisa que, às vezes, para nós do direito, ela pode soar meio frustrante. Mas nós não podemos esquecer que, como nas ciências da administração são tratadas, que para cada problema há soluções, mas que para cada soluções haverá problemas. Então, para cada caminho que a gente escolher, vai nos levar a uma encruzilhada, que vai nos levar a uma outra escolha, ou seja, é um eterno procurar por outras condições, por outros problemas que muitas vezes nós não conseguíamos divisar antes. Então, o importante é a gente pensar que, quando se traz a reclamação para o sistema processual civil, isso não foi feito, isso foi feito para resolver problemas, mas trouxe outros tantos questionamentos. E o questionamento que eu vou me deter, né, nesse tempo de exposição que eu tenho, não vai ser naqueles, né, de evolução histórica, que eu penso que todo mundo, para quem não conhece o Instituto, no código nós temos ali o comentário que apresentamos exatamente como o Instituto ele é concebido no direito brasileiro, a partir lá de uma adaptação da tripartição de poderes, ele é positivado pela primeira vez lá no Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, em 1957, depois ele vai ter força de lei quando muda a Constituição de 60 quando a Carta de 67 dá estatuto de lei para as normas dos tribunais, e isso gerou um choque muito grande com a Constituição de 88. Depois apareceu em vários outros diplomas, mas muito bem, mas para que exatamente a reclamação foi concebida? Para quê? Qual que era a ideia? A ideia da reclamação era poder garantir a observância das decisões adotadas pelos tribunais superiores. Então, esse era o problema que com a reclamação se pretendia resolver. Então, como observado o princípio da hierarquia, imaginando que cabe a uma corte superior reger um determinado sistema, como fazer com que essa ordem fosse preservada? Então, por isso, para resolver esse problema, se pensou a reclamação. O que se percebe, à medida em que a própria estrutura do Poder Judiciário se modifica, é que outras cortes também proferem decisões que também devem ser observadas. E também faltava um instrumento apto para que essas decisões fossem observadas, caso assim não fossem. Então, a reclamação passou a ser defendida e depois adotada como uma ferramenta processual para preservar a autoridade das decisões judiciais. Então, era esse o objetivo. Quando vem o Código, e é lá contemplado, lá no artigo 988, o Instituto da Reclamação, o que se percebe quando a gente olha para ele? A gente olha para esse artigo e vê assim que cabe a reclamação, aqui eu estou lendo a disposição legal, então cabe a reclamação da parte interessada do Ministério Público tem 4 incisos. Então, para preservar a competência do tribunal, para garantir a autoridade das decisões, para garantir a observância de enunciado de súmula vinculante, para garantir a observância das decisões irrepetitivas. Então, muito bem. Então, a gente percebe que a reclamação continua sendo utilizada para resolver o mesmo problema. Qual o problema? A observância das decisões superiores. Então, essa é a ideia da reclamação. Só que nós temos um pequeno porém. Quando a reclamação não era positivada, e ela era restrita aos tribunais superiores, havia sua previsão em alguns regimentos internos de tribunais de segunda instância, mas não em todos, havia bastante divergência na doutrina do que viria a ser a reclamação, qual que seria o seu regime jurídico, quais poderes tinha o julgador, como que as partes manuseariam, etc. e tal. Quando a gente olha para a opção legislativa, o que se percebe? Se percebe que existe uma grande probabilidade de se ter escolhido que a reclamação é uma ação. Ela é uma ação, então, pela dicção legal, nós podemos concluir com um certo conforto de que se escolheu
dentre as opções que havia, das opções oferecidas pela doutrina, que a reclamação teria natureza de ação. Ação de que natureza, Nathalie? Ação de natureza restrita, então, com uma cognição restrita, então ela não vai ter uma extensão probatória, ela não vai envolver muitos atos, ela vai ter um procedimento bastante contido, e aí surge uma dúvida, porque essa ação, a lei vai ser bastante clara em dizer que ela não é um sucedâneo recursal. E aqui nós temos um problema. Então, se a reclamação não é substituta do recurso, então, o que eu estou querendo dizer aqui? Então, a reclamação, ela não se presta a reformar ou anular a decisão que foi proferida pelo juiz ou pelo tribunal acuó. Então, não é para isso que ela se presta, ela não é sucedâneo de recurso. E mais, ela só é manejável pela opção legislativa enquanto houver litispendência. Então, vamos observar aqui. Eu chamo a atenção para isso, para essa opção. Então, ela é uma ação, ela só tem lugar enquanto houver litispendência, e ela não é um substituto do recurso, então ela não se presta a reformar ou anular a decisão judicial no sentido de determinar o proferimento de uma outra. E aqui a gente tem um problema. Qual é mesmo o objeto da reclamação? Porque a gente dizer que a gente está simplesmente buscando garantir a autoridade, o que exatamente isso quer dizer? Então, quando eu vou usar a reclamação, quando que eu vou identificar uma situação concreta, eu protegido pela legislação, eu que sou protegido pelos princípios, como eu vou usar esse instituto de forma a não ser surpreendido com uma decisão que não vai conhecer da minha reclamação, que vai dizer que ela não é um instrumento hábil. Então, aqui, talvez, eu andei pensando um pouco a respeito, talvez quem nos bem socorra seria aquela teoria quinária do Pontes de Miranda, que dizia que qualquer decisão judicial tem forças. Ele vai chamar de eficácias. E ele vai dizer que toda decisão judicial ela tem uma eficácia de ordem, uma eficácia mandamental. Então, toda decisão, ela no mínimo, ela deve ser cumprida. Então, se ela tem força mandamental, então se a súmula vinculante tem força mandamental, se o resultado do incidente de resolução de demandas repetidas tem força mandamental, se a observância da competência dos tribunais superiores também, essas normas têm força mandamental, se elas têm esse poder, se elas têm essa força, então a gente pode concluir que a reclamação ela só vai ser manejável, a gente só vai ter interesse processual na reclamação se nós tivermos uma situação concreta em que essa força mandamental não for observada. Então, a gente tem uma decisão que ela não está sendo cumprida, mas aqui a gente tem que tomar cuidado, mas um cuidado que a gente tem que ter. Qual é esse cuidado? A opção legislativa, eu reforço, ela estabelece que nós não podemos manejar a reclamação depois do trânsito em julgado. Então, quando exatamente, o que se imaginou para ser trabalhada a reclamação? Para ela ser usada como um instrumento processual que vai preservar essas decisões. Em que sentido e quando que ela vai ser manejável? Sempre que a gente tiver aquela circunstância que foi apontada ali, que o professor Câmara fez a enorme gentileza para mim de comentar, do princípio que está lá previsto no artigo 926 do CPC, da observância dos tribunais superiores, da observância das decisões proferidas pelos tribunais. Então, quando a gente tem uma decisão que firma uma orientação, e se ela se torna vinculante, qual é a consequência jurídica disso? A consequência jurídica vai ser de que todo o Poder Judiciário deverá observá-la e que nenhum subterfúgio, direto ou indireto, pode ser utilizado para evitar o seu cumprimento.
Então, é uma situação que, muitas vezes, o advogado vai se deparar na prática de aquele juiz ou aquele tribunal entender que aquele posicionamento não deve ser aplicado a determinado grupo de casos. Se os casos estão contemplados pelas decisões nos termos do 926, e o processo ainda está em trâmite, a reclamação se revela como um instrumento apto para eu corrigir e preservar o direito da parte de ter a decisão aplicada em seu caso. Então, o objeto da reclamação, ao fim e ao cabo, é a preservação dessa força, dessa eficácia de ordem. Esse objeto ele não vai ser totalmente conformável no inciso 1º, que fala da competência, mas se nós formos pensar que os tribunais têm uma competência devidamente segregada e que isso faz parte da garantia que tem o jurisdicionado de receber a jurisdição daquele que tem atribuição para isso, essas normas são de uma cogência muito grande. Então, é mais do que simplesmente eu dizer que juiz pode e que juiz não pode. Eu estou dizendo que aquela decisão só é legítima. Ela só pode me obrigar, dentro do desdobramento do devido processo legal, se ela emanar da autoridade que tem autorização constitucional para fazê-lo. Se a autoridade não tem autorização, o devido processo legal não é observado. Então, essa decisão, essa competência, melhor dizendo, ela vai ter que ser devidamente observada. Então, existe uma cogência muito forte, que ela decorre do devido processo legal, ela vai ser reforçada pela cláusula do 926, e ela precisa ser observada, e é necessário que se dê à parte um instrumento para que esse direito seja efetivado. Então, vai ser nesse sentido que a reclamação vai ser cabível, que é o que eu percebo que gera mais dúvida. O procedimento, ele acabou sendo bem solucionado. É um procedimento célere, já tem uma definição precisa de quem pode manejá-lo, quem tem interesse processual, quem tem legitimidade ad causa, como vai ser deduzido esse pedido, quem é a autoridade competente para apreciá-lo, brevemente o seu rito. Então, a questão procedimental, ela fica muito bem acomodada pela lei. Mas o cabimento, muitas vezes, ele gera muita dúvida por conta de, muitas vezes, nós confundirmos o que é recurso e o que é ação autônoma e entender a verdadeira razão pela qual a reclamação foi contemplada. Ela foi contemplada justamente para se preservar esse devido processo legal de que uma decisão que já fixou um determinado entendimento tem que ser observada. A parte tem esse direito. A gente fala muito de princípio da segurança jurídica. Que segurança jurídica é essa? É a segurança de eu saber quem é a autoridade que vai me julgar e se já existe um parâmetro que é observado em casos parecidos com o meu, que esse parâmetro vai ser observado. É a proteção da minha confiança. Eu preciso confiar na autoridade. Se eu não confio na autoridade, que tipo de legitimidade eu vou reconhecer a ela? Então, é nesse sentido que eu proponho que se pense a reclamação, que se pense a reclamação como sendo um instrumento de preservação da força mandamental que tem essas decisões. Então, dessa ideia de que uma decisão superior precisa ser observada. Precisa por quê? Porque é uma ordem, é uma autoridade, um poder judiciário autoritário? Não estamos falando mais sobre isso. Muda a chave, muda tudo. Então, se a chave que nós resguardamos desde a Constituição de 88 é de que a parte tem direito de acesso à justiça, de que a parte ela precisa ser protegida contra o arbítrio do Estado e que a legitimidade do Estado é garantida na proteção da confiança que essa parte tenha, nós estamos falando de um instrumento
que vai contemplar essa possibilidade. Então, a parte que se sentir atingida, ou o Ministério Público, nas situações que ele for autorizado a atuar como parte, em que tiver interesse social em jogo, nessas situações em que se verifica que existe uma decisão com maior ou menor grau de vinculabilidade, que não tem sido observada ou que não é observada, o instrumento cabível vai ser a reclamação. É esse o grande ponto. A dificuldade que a gente identifica, porém, na prática, é justamente o momento em que essa inobservância vai se verificar. Porque a reclamação exige a despendência, ou seja, a causa tem que continuar em curso. Então, em que momento processual que eu vou poder manejar a reclamação? Em qual momento? Em qualquer momento, desde que não haja trânsito em julgado. Então, em qualquer decisão, seja interlocutória, seja decisão final, que tenha conteúdo lá de sentença terminativa ou de resolução de mérito, enquanto houver algum recurso pendente, vai ser cabível a reclamação. O recurso vai objetivar o que exatamente? A reforma ou a anulação da decisão proferida. E a reclamação? Para que ela vai servir? Para afastar o ato que vai prejudicar ao requerente porque em desconformidade com a determinação superior. Então, é nesse sentido que vai caber a reclamação. Então, isso é muito, muito importante de ser observado. O recurso, ele vai precisar ser manejado, porque sem o recurso, nós não temos a modificação da decisão. A decisão, ela vai continuar existente, a não ser que, por alguma outra situação, ela seja modificada ou revogada. A decisão, ela está ali. A reclamação, o que ela vai fazer? Ela vai afastar aquela decisão, impondo o entendimento ou a competência superior. Vai ser nesse sentido. Então, a reclamação, ela vem como um instrumento rápido, de grande efetividade, para que se afaste um ato incompatível com uma determinação superior, ou que afronte a competência desse ente superior, dentro desse contexto que antes falávamos, mas a decisão, ela vai continuar. Então, se o objetivo é alterar a decisão ou preservar a litispendência para que a reclamação seja cabível, o manuseio do recurso é indispensável. Preciso entrar com recurso. Não vai ter por onde. Então, para a gente finalizar aqui, então, o que eu gostaria de frisar? A primeira coisa, a jurisdição, ela se volta ao acesso à justiça. Nós não conseguimos pensar a jurisdição sem ela ser uma garantia de proteção da parte, da pessoa física, da pessoa jurídica, mas uma garantia da pessoa. O processo, ele tem que ser pensado, ele tem que ser estruturado a respeito disso. Depois, se nós temos problemas e nós achamos soluções para esse problema, outros problemas surgirão. E será uma sucessão de soluções que trazem problemas, que trazem soluções, e assim até os fins dos dias, amém. Até o último ato final. Então, não tem jeito. Nós não vamos nunca conseguirmos uma solução definitiva. Ela não existe, ela é inviável, ela é provisória, toda solução é provisória, por melhor que ela seja. Não é que a solução era ruim, ela só não se mostra compatível para todas as situações, ou as situações mudam e eu preciso de soluções novas. Como o professor Alexandre Câmara comentou, estamos numa era covídica. O que virá depois de Covid? Será que as soluções que nós tanto planejamos, será que elas vão servir? Será que nós estamos acostumados a pensar para frente? Pensar como, a partir de soluções que geram problemas, seremos capazes de gerar novas soluções?
E nesse contexto todo que eu apresentei, eu trago a reclamação como? Eu trago a reclamação como um instrumento que é trazido pelo novo código, né? Perdão, professor Alexandre, pelo código vigente, é a força do hábito, é a solução que é trazida para o código para quê? Para atender a determinações de que as cortes superiores precisam ter a sua autoridade preservada. E precisam por quê? Porque elas mandam? Não, porque isso faz parte do devido processo legal. Eu só posso ser tirado dos meus bens, a minha vida, a minha liberdade, os aspectos da minha vida só podem ser modificados dentro do contexto do devido processo legal. E faz parte disso que a autoridade seja competente. Faz parte que as decisões da autoridade competente sejam preservadas. É a proteção da minha confiança no Estado. Então, é nesse sentido que a reclamação vai aparecer. É nesse sentido que ela é introduzida. A gente não consegue pensar a reclamação numa outra chave. É nessa chave que ela foi preservada aqui. Além disso, para fixar também, aparece que a opção legislativa que foi feita de tratar a reclamação como ação. Havia outras opções, havia outras inclinações doutrinárias, mas pela configuração adotada, até topológica, ela está no âmbito das ações autônomas de impugnação, e a sua cognição ela é restrita. Restrita a qual objeto? A preservação dessa força mandamental. A reforma ou a anulação da decisão, ela tem que ser alcançada pela via do recurso. Se eu tiver uma invalidade gravíssima no processo transitado em julgado, ação rescisória. Reclamação não. A reclamação ela só vai ter lugar como uma ferramenta expedita, como uma ferramenta rápida, para que eu afaste um descumprimento de uma decisão de tribunal superior que vai afrontar a competência ou vai abalar a proteção à confiança que a parte tem. É nesse sentido que a reclamação deve ser pensada. E, por fim, para a gente fixar e eu poder finalizar a minha fala, o procedimento ele é bastante simples, petição inicial, vai ser dada oportunidade diretiva, vai ser apreciado pelo órgão competente, vai ser proferida a decisão. É um procedimento bastante rápido, não tem fase probatória típica, né, de outros atos que não apresentação de eventuais documentos, e essa decisão ela tem o efeito de afastar a decisão que confronta, desde que ela seja, claro, a reclamação seja acolhida. Se a acolhida não for, a decisão vai prevalecer em todos os seus termos. Por isso eu reforço, em muitas situações, nós advogados vamos precisar manusear os dois. Aí pode passar pela cabeça do advogado colega, como já passou pela minha cabeça. Por que que eu não me valeria do efeito suspensivo do recurso? Por que que eu não manejaria um efeito suspensivo? Porque muitas vezes a reclamação, pela força que ela tem, ela se torna um instrumento de fixação do próprio agir da parte, de dizer, olha, juiz, olha, tribunal, eu não concordo com o não acatamento da decisão superior, eu não concordo com a inobservância da competência da Corte Superior. Então, ele tem a reclamação, o exercício da reclamação em que pese o efeito suspensivo, o efeito ativo, o nome, a tutela antecipada recursal, o nome que tenha, a providência que possa ser alcançada no recurso, a reclamação, ela se presta a afastar imediatamente. Como também ela é sujeita a outros requisitos, a gente pode estar diante de um caso concreto em que não se preencham os requisitos da tutela antecipada recursal ou do pedido de efeito suspensivo, mas que estejam atendidos os requisitos da reclamação. Então, vai ser o caso concreto, que é o grande diretor da atuação nossa, que vai dizer para nós, que vai apontar se realmente a reclamação vai ser o melhor caminho ou se, de repente, o efeito suspensivo do recurso
faz às vezes da reclamação. Se ele faz às vezes. Mas é importante observar. Quando a gente pensa em tutela antecipada recursal, ela é sujeita a requisitos. A reclamação a outros. Então, será que, se de repente eu faço um recurso, não consigo o efeito suspensivo, ainda tem a litispendência, o processo original continua. Então, mesmo assim, é cabível a reclamação. Uma coisa não exclui a outra. Então, a reclamação, ela se soma como um instrumento para a proteção da parte, caso essa decisão, essa proteção à confiança, esse devido processo legal não seja devidamente observado. Então, são essas as considerações que eu queria trazer nessa noite quente de sexta-feira. Eu espero ter trazido algumas reflexões interessantes sobre o tema. Mais uma vez, eu agradeço enormemente ao convite que me foi feito, agradeço a paciência de todos terem me ouvido e passo de novo a palavra ao professor Lissarro, parabenizando mais uma vez pela 3ª edição do Código. Obrigada. E assim eu me despeço. Até uma próxima oportunidade. Um beijo enorme, professor Câmara. Foi um prazer enorme revê-lo, mesmo que pela tela. Excelente. Sempre muito bom ouvi-la, professora, minha amiga e colega de procuradoria, né, que tem também contribuído muito com a IDA Brasil também, em eventos que nós já fizemos vezes passadas aí, né, em alguns simpósios das relações de processo civil e seguro, por exemplo. Né. Eu vou passar a palavra agora para ouvirmos o professor Ribas, rapidamente. Antes de qualquer coisa, deixa eu apresentar aqui rapidamente o seu currículo. O professor Cláudio Aparecido Ribas da Silva, pós-graduado em Direito Processual Civil pela PUC de São Paulo, bacharel pela Universidade Mackenzie, é professor de Direito Processual Civil, Saúde Suplementar, Legislação de Seguro na Escola Nacional de Seguros, professor de Mediação. É vice-presidente dos Grupos Nacionais de Trabalho de Processo Civil e de Saúde Suplementar da Seção Brasileira da Associação Internacional de Direito Seguro, a nossa AIDA Brasil. Autor de vários artigos publicados em revistas especializadas e coautor de livros, dentre os quais Aspectos Jurídicos do Contrato de Seguro, pela Livraria do Advogado, Novo Código de Processo Civil, Principais Alterações do Sistema Processual Civil e Código de Processo Civil anotado e comentado, agora pré-lançamento nosso aqui pela editora Ridel. Então, eu passo a palavra ao professor Cláudio Ribas, também para suas considerações. Boa noite, Sarro. Boa noite, Volpe, que acabou de chegar. A gente já tinha se cumprimentado aqui. Bom, eu tô, enfim, extremamente feliz. Foi uma noite extremamente proveitosa, né? Principalmente pela contribuição do professor Alexandre, complementado pela professora Nathalie. A gente não tinha feito uma ilação inicialmente, pelo menos para mim não havia um propósito nesse sentido, de falarmos em princípios fundamentais, ou os princípios do Código, e depois falarmos da reclamação. E a reclamação é um instrumento que vem coroar efetivamente esta coisa que o Câmara muito bem nos traçou, do processo democrático, né? Da diferenciação do artigo 1º do Código de 73 para o Código de 2015, em relação ao protagonismo que o Código passa a ter, e não sendo mais só a jurisdição imposta, etc. Né? E foi muito interessante essas discussões que nós tivemos, e aí aparece mais um monte de coisa, de dúvida na nossa cabeça. Por mais que já tenha 5 anos o Código de Processo Civil, a gente acaba sendo assim, apareceu o problema, vamos lá estudar, né? E eu tenho a honra de ter aqui o meu livro de cabeceira em casa, né, que é esse aqui, do professor Câmara, né, que é aquela coisa, a gente se fala muito no fórum de processualista, e ele tem uma linguagem muito simples e objetiva e sem rebuscar. A gente tem a solução rápida ali das coisas. E isso é muito importante na didática. E eu percebi que a professora Nathalie também tem essa veia aí nela. E isso é muito legal. Bom, do Câmara eu queria perguntar, Luiz, o seguinte: o princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário, e essa discussão que a gente tem até no grupo de processo, em vários outros grupos do qual eu participo, no sentido de que a audiência do 334 é ou não é obrigatória.
eu tenho o meu ponto de vista, mas eu queria ouvi-lo e eu já vi alguma coisa que você escreveu também no seu livro. E da professora Nathalie, a questão do interesse de agir na reclamação. Até que ponto o interesse de agir existe na reclamação e essa questão do esgotamento das vias recursais, até onde vai? Né? Até onde o desembargador ou o ministro vai falar assim, olha, você não esgotou, você não embargou de declaração, os embargos de declaração servem para tudo. Quem sabe se você tivesse esclarecido que é uma contradição, o desembargador ou o próprio juiz teria revisto isso, por exemplo. São essas as duas ponderações que eu queria fazer e muito obrigado pela oportunidade de ouvi-los e Luiz. Obrigado, Ribas. Então, como a primeira pergunta foi feita para o desembargador Câmara, por favor, Câmara. Vamos lá. Obrigado, Ribas, pela questão. Eu não posso deixar de saudar meu amigo Volpe. É sempre uma alegria te rever, meu querido amigo Volpe, que para quem está nos vendo e não sabe, Volpe é um gigante do Código de Processo Civil. Eu não tenho nenhuma dúvida disso, já falei isso para ele 1 milhão de vezes, nós não teríamos Código de Processo Civil se não fosse a contribuição de algumas pessoas. Volpe é uma delas. Volpe é um gigante, gravou seu nome em letras douradas na história do processo civil brasileiro, e eu tenho muito orgulho de ser amigo do Volpe, uma amizade que foi forjada ali naqueles momentos difíceis para todos nós, de muito empenho, de muita luta pela construção do Código, que comprometeu a vida pessoal de todo mundo, enfim, a gente se dedicou muito, se sacrificou muito, mas a gente traz coisas boas daquilo, não só o resultado do Código, mas coisas até muito mais valiosas do que isso, e que continuarão por aqui depois que esse Código já tiver superado. A nossa amizade, sem nenhuma dúvida, é uma delas, é uma amizade de que eu tenho muito, muito orgulho. Então, eu queria deixar isso aqui publicamente registrado. Ribas, a sua questão é uma questão muito interessante, porque, vamos lá, em primeiro lugar, eu não tenho nenhuma dúvida de que a garantia constitucional da inafastabilidade da jurisdição, lá do artigo 5º, 35, não é incompatível com o estímulo ao emprego de métodos consensuais de solução de conflitos. Isso eu não tenho nenhuma dúvida, e me parece que o artigo 3º do Código de Processo Civil deixa isso corretamente esclarecido, né? Então, ele diz, não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito. No parágrafo 1º, ele diz, mas olha, pode usar arbitragem na forma da lei, e os parágrafos 2º e 3º para dizer, e apesar disso, quem quiser pode tentar solucionar seus conflitos consensualmente, e o Estado tem mais que estimular isso. Então, me parece que essas ideias não são inconciliáveis. Pelo contrário, elas se conciliam bastante. Eu até sou simpático a uma ideia que eu sei que no Brasil encontra muita resistência, mas eu sou simpático a uma ideia de se estabelecer, talvez não agora, acho que a gente talvez precise de algum amadurecimento cultural nesse sentido, mas de se estabelecer, em algum momento, uma exigência de tentativa prévia de solução consensual para que só depois se possa ir a juízo. Quer dizer, um condicionante do interesse de agir. Acho que, pelo menos para algumas matérias, nós tínhamos que pensar nisso muito seriamente. Para questões de família, para questões de consumidor, para questões societárias, por exemplo, acho que nós precisamos pensar nisso muito seriamente. Ainda mais considerando o tempo que nós vivemos hoje, né? Que a gente corre o sério risco de que, ultrapassada a crise de saúde, a gente vive uma crise judiciária por conta de uma tsunami de processos que vão poder surgir aí, né? E que o judiciário não vai dar conta. Eu tenho sempre dito isso, o Poder Judiciário, em termos de pessoal, de pessoas que nele atuam, ele sairá da crise menor do que ele entrou. Por quê? Porque, durante esse período, algumas pessoas morrem, algumas pessoas se aposentam e ninguém entra. Não tem concurso, não tem posse, então não tem um juiz novo, não tem um serventuário novo. Então, em termos de tamanho, o judiciário sai menor do que entra da crise, né? Pode ser pouco menor, estatisticamente, mas ele sai menor do que entra. E a quantidade de processos só aumenta. Só aumenta. Eu te dou um exemplo. Antes do isolamento social começar, eu recebia 130 processos novos por mês da distribuição na Câmara Civil em que eu atuo.
Hoje eu recebo 190. Então, já aumentou, e vejam que aumentou consideravelmente, né? Aumentou quase 50% a distribuição. Quando a crise passar, vai aumentar mais ainda, eu não tenho nenhuma dúvida disso, né? Porque os problemas que já existiam continuam existindo e ainda temos problemas novos para os quais nós não estávamos preparados, né? E se a solução é ir para o judiciário, e aí eu vou me inspirar na professora Nathalie, se a solução desses problemas é ir para o judiciário, essa solução vai gerar novos problemas. Então, nós precisamos pensar nisso muito seriamente. Agora, hoje nós temos uma realidade. Dentro da estrutura do processo de conhecimento de procedimento comum, e isso, claro, vale também para alguns, mas não todos os procedimentos especiais, nós temos a previsão da audiência prévia de conciliação ou de mediação, né? Eu não tenho nenhuma dúvida de que ela integra a estrutura do procedimento, com exceções, com ressalvas que o próprio sistema nos indica. Me parece que é muito claro e de raríssima incidência prática, que é quando a causa versar sobre direitos que não admitem solução consensual. E aí, claro, de que adiantaria você fazer uma audiência para buscar solução consensual se a causa não comporta solução consensual? Mas, convenhamos, não vai ser muito fácil achar um exemplo prático, né? A gente admite soluções consensuais em quase tudo, se não em tudo, pelo menos em quase tudo no direito brasileiro. Porque a gente admite soluções consensuais até quando os direitos são indisponíveis, né? Existe uma margem de consenso para a solução até das causas que versam sobre direitos indisponíveis. Alimento para nascituro, a gente admite acordo. Então, encontrar um caso prático em que este será o fundamento para não marcar a audiência, em tese pode ser possível, na prática, estatisticamente, isso é zero. Então, não é esse o ponto. Acho que a outra questão é que é mais complexa, porque pela literalidade do código, e aí, goste disso ou não, pela literalidade do código, só não se realiza essa audiência se ambas as partes expressamente disserem que não querem a sua realização. Isso é o que está expresso lá num dos parágrafos do artigo 334. Eu tenho sustentado que essa interpretação literal não deve ser aplicada e que bastaria, para que a audiência não seja designada, a vontade de uma das partes. Não porque eu não goste do texto da lei ou porque eu queira dar um jeito de driblar o texto da lei. Aliás, quem me conhece sabe que se tem alguém que gosta de lei, sou eu. Eu acho que não existe Estado democrático de direito onde as pessoas não cumprem a lei. Então, a lei diz isso, é isso. Eu não posso considerar que quando a lei diz isso é aquilo, porque eu acho que aquilo é mais bonito do que isso. Não. Né? Se a lei diz isso, é isso. O meu ponto não é este. O meu ponto é que, depois do Código de Processo Civil, foi aprovada uma outra lei, e lei posterior prevalece sobre lei anterior quando há entre elas alguma incompatibilidade, que é a Lei Geral de Mediação. A Lei 13.140, de 2015, ela é posterior ao CPC, embora tenha entrado em vigor um pouco antes, mas há decisões do Supremo Tribunal Federal, não sobre essas duas leis, mas sobre vários outros casos em que isso aconteceu, de lei que foi aprovada depois, mas entrou em vigor antes por causa da diferença dos prazos de vacância, e o Supremo já cansou de dizer isso, que na doutrina gera alguma controvérsia, mas o Supremo já cansou de dizer o que importa é a data da publicação da lei, não a data da sua entrada em vigor. Então, se a lei entrou em vigor antes, mas foi publicada depois, ela é lei posterior. Que o CPC teve uma vacância de 1 ano e a lei de mediação teve uma vacância de 6 meses. Então, a lei da mediação entrou em vigor depois, entrou em vigor antes, mas ela é lei posterior, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Né? E o que diz a lei de mediação? Primeiro, ela diz que ela se aplica à mediação pré-processual e processual. Então, ela se aplica à mediação que é realizada dentro do processo. Segundo, ela diz que, embora ela seja uma lei sobre mediação, ela se aplica também, onde não houver incompatibilidade, a outros métodos consensuais de resolução de conflitos. Então, ela se aplica também à conciliação. E ela diz que um dos princípios fundamentais dos métodos consensuais é que ninguém é obrigado a participar de um procedimento de mediação. Ora, se ninguém é obrigado a participar, me parece claro que se um disser que não quer, já não se pode marcar audiência. Porque se você marcar audiência, você está obrigando esse que não quer a participar.
Ele fazia, mas eu não quero. Ah, mas o código diz que é preciso que nenhum dos dois queira. Você não quer, mas o outro quer. Ah, mas a lei de mediação diz que eu não sou obrigado a participar. Ah, mas aí é só você não ir. Mas peraí, o código diz que se eu não for, eu sou multado. Então você, na verdade, está dizendo que eu tenho o dever de ir. Então você está me obrigando a ir, embora a lei posterior diga que eu não posso ser obrigado. Então, para mim, é muito claro. A lei de mediação modifica o sentido do CPC. E, portanto, se um disser que não quer, já não se pode marcar. Então, se o autor na inicial disser, seu juiz, nem adianta marcar porque eu não quero, o juiz já tem que dizer cite-se para contestar. E se o autor não disser nada, aí o juiz marca a audiência, o réu é citado. E citado, ele pode peticionar dizendo, desmarca essa audiência porque eu não vou não. E já começa a correr o prazo da contestação. Então, eu tenho dado esta interpretação. Agora, o que eu não aceito, em hipótese alguma, é o caso em que a causa admite solução consensual, ambas as partes ambas querem, e o juiz diz, mas eu não marco porque atrasa o processo, porque a minha experiência diz que não tem acordo. Isso eu não aceito. Isso eu definitivamente não aceito. Porque se a lei diz que é para ter, é para ter. E não me venha o juiz dizer, e eu vejo isso toda hora, a minha experiência mostra que não tem acordo. Claro que não tem acordo, você não manda as partes para a audiência, elas não conseguem fazer o acordo, não tem acordo porque você não deixa. Deixa ter audiência que você vai ver como tem acordo. Então, acaba a gente criando um problema que é pior do que o que a Nathalie indicou. A Nathalie falou assim, olha, para o problema tem solução, ainda que a solução gere problema. Não, esse é o caso em que para o problema, em vez de se criar uma solução, se cria outro problema. E desse outro problema vai surgir um novo problema, e não tem solução nenhuma. Então, se ambas as partes querem, tem que ter audiência. E se não sair acordo, deixa. Aí o processo segue, né? E essa ideia de que, mas e a duração razoável do processo? A duração razoável do processo vai proteger as partes. Então, se as partes querem que o processo demore mais um pouquinho para elas tentarem um acordo, deixa elas tentarem. Esse é o tempo razoável deste processo. Então, em síntese e tentando ser o mais objetivo possível, essa é a resposta que eu posso te dar à pergunta, Ribas. Obrigado, Câmara. Antes de passar a palavra para o professor Volpe, aí, o nosso querido coordenador da obra, deixa eu voltar a palavra para a professora Nathalie, já que lhe foi dirigida também uma pergunta pelo professor Ribas. Por favor, professora. Como ele tinha... Vocês me ouvem? Então, pronto. Como o professor Câmara falou antes, né? Que tem problemas, pensamos em soluções que geram problemas, mas às vezes as pessoas ficam tão atordoadas que elas não aceitam a solução proposta, que elas ficam criando problema para não aplicar a solução. Sim, é quase um papo de maluco mesmo. E um pouco do que o professor Câmara referia em relação à audiência acaba com praticamente o mesmo racional do problema que a gente vê no interesse processual na reclamação. Me parece, assim, me soa, é um sentimento meu, eu não tive tempo de fazer levantamento empírico a esse respeito, mas me soa que a reclamação, existe um desejo de limitação indevida da reclamação. Da mesma forma como não se quer fazer audiência porque vai perder tempo, a reclamação parece que ela é um incidente que vai... Na verdade, ela não é um incidente, ela é uma ação que parece que ela não tem um objetivo melhor do que o efeito suspensivo do recurso, tutela antecipada recursal, ou um instrumento atrelado ao recurso que seja. Então, o que eu percebo é que existe toda uma construção, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, de limitação indevida ao interesse processual na reclamação. Então, até por conta, né, foi falado, não, então maneja os embargos de declaração. Aí, olha só o problema. De repente, você apresenta a reclamação. Os embargos de reclamação, prazo curto, recurso curto, pode ser julgado sem contraditório. Aí, os embargos de declaração são julgados. Aí, inviabiliza a tua reclamação, porque você perdeu o interesse processual posteriormente, né? O entendimento que há é que o interesse processual ele tem que ser mantido até o proferimento da decisão definitiva. Então, a parte é colocada de uma forma que o sistema fica contra ela.
Não faz sentido. Então, esse tipo de controvérsia ele não deveria nem surgir se nós entendêssemos o processo como instrumento de proteção da parte, não de administração de contencioso repetitivo, que é o que me soa. Eu não sei se todos que compartilham o espaço aqui comigo hoje sentem da mesma forma, mas me parece que existe uma preocupação muito grande da gestão do trabalho excessivo e menos de atender quem busca. É certo, os processos se avolumam? Sim. Se avolumam, talvez, porque se escolheu o caminho da jurisdição para situações que não deviam estar judicializadas. Então, por que foi parar no judiciário uma causa que é repetida? Por que determinadas entidades que têm um recurso repetitivo, uma súmula vinculante, um entendimento predominante julgado contra si, insiste na ação que é desfavorável? Então, sabe que o entendimento está consolidado, sabe que tem que tomar cuidado, por exemplo, para ceder crédito, porque continua cedendo. Então, por que você sobrecarrega o judiciário? Talvez o problema seja outro, não inviabilizar aquele que busca, aquele que precisa, cuja última ratio mesmo é a proteção jurisdicional. Eu espero ter respondido a pergunta. Se não respondi, eu respondo de novo. Obrigado, professor. Eu passo a palavra ao coordenador também da obra, né? O professor Volpe, realmente um parceiro aí grande, aí, não só no Fórum Permanente Processualista, mas nesse trabalho nosso aí, desse Código de Processo Civil anotado e comentado, né? E relembrando, o professor Volpe, ele participou das duas comissões que deram apoio aos relatores gerais, tanto na fase do Senado quanto na fase da Câmara dos Deputados, né? Então, olha como nossa obra está muito bem acompanhada de excelentes professores, né? Eu tenho um orgulho muito grande, agradeço muito, mas passo a palavra para o querido amigo. Bom, muito boa noite a todos. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer mais uma vez o convite do Sarro para estar aqui junto, dividindo esse painel. Diz que nunca é bom a gente começar se desculpando, né? Mas eu tenho que começar me desculpando que eu não pude estar aqui no começo. Tinha um outro compromisso ali acadêmico que eu achei que fosse acabar mais rápido e acabou demorando um pouco mais. Peço desculpas, porque é sempre uma honra e uma alegria ver a exposição do meu querido amigo Alexandre e também da professora Nathalie, que foi muito bem recomendada, né? Processualista também muito capacitada. Mas quero agradecer as gentis palavras do Alexandre Câmara, né? Nosso querido amigo mesmo. Se essa jornada aí valeu de muitas coisas, talvez a principal delas foi ter feito alguns grandes amigos que a gente leva para a vida toda. Nós mesmos aqui, além do Câmara, não nos conhecíamos, né? E uma relação muito afetuosa, de muita parceria, muito companheirismo, muita admiração que eu tenho pelo Cláudio, pelo Ribas, especialmente pelo Câmara. E quantas viagens para Brasília, quantos e-mails trocados, quantas mensagens por WhatsApp. E saibam todos que, bom, já é notório, né? Público e notório. Esse é um exemplo clássico, de fato notório, né? A capacidade do professor Alexandre Câmara, mas muito do que o código tem de bom é fruto da sua inteligência, da sua capacidade e do seu desprendimento, porque, assim, de muito que eu vi aí nesses anos, 4 anos e pouquinho que a gente apoiou lá o trabalho parlamentar, a gente percebia muitos interesses corporativos tentando alterar o código aqui e ali, né? E a característica muito legal que eu valorizo muito no Câmara é que ele, embora magistrado, né, procurou defender o funcionamento do processo, né? O processo com qualidade, o processo com contraditório, com produção de prova, com decisão fundamentada, que base, se a gente pudesse sintetizar o que o processo tem que ter de bom, é isso. Ouvir as pessoas, dar direito delas falarem e produzirem provas, e o juiz produzir uma decisão de qualidade, e depois ter direito a uma segunda opinião através de um recurso. Isso que o Código tentou, em boa medida, organizar. Então, parabéns aí, Câmara, pela sua exposição, que eu não pude assistir, mas tenho certeza que foi sensacional. E quero te fazer uma pergunta, amigo. Sei que o seu tema aí foi sobre
princípios fundamentais do Código, e quero falar sobre um dispositivo que foi você o responsável pela inclusão no local em que ele está, que é o parágrafo único do artigo 932, né, que é aquele segundo o qual o juiz, sempre antes de inadmitir um recurso, tem que dar a oportunidade da parte sanar um defeito. Esse dispositivo, com uma redação um pouquinho mais enxuta, não tão abrangente quanto a que ele tem, estava num outro recurso específico e o Câmara falou, não, esse lugar está errado. Nós temos que colocar ele aqui no 932 para tratar de todos os recursos. E aí, então, Câmara, eu queria o seu diagnóstico aí. Aquele plano lá, que está ali tem um exemplo, mas o código é recheado, né? 488, 6º, 1029, 1007, vários exemplos aí dessa tentativa de priorizar o mérito, como o Fred quis apelidar, ou instrumentalidade de forma, sanabilidade de vício, sei lá o nome que se queira batizar aí, mas, na sua opinião, deu certo? Né? Está dando certo? A gente está no bom caminho? Não chegamos ao ápice, mas há uma luz ainda, aí vamos melhorar mais. Eu queria a sua opinião sobre isso. Então, realmente, essa é uma questão interessante, porque já tinha essa previsão no projeto, quando veio do Senado, né? Mas ele estava no capítulo do agravo de instrumento. Como se aquilo fosse só para o agravo, porque no agravo tinha aquele problema das peças e tal. Né? E aí, você se lembra bem disso, numa reunião que nós tivemos em São Paulo, na casa do professor Arruda Alvim, eu falei, não, peraí, vamos tirar isso daqui, vamos botar lá no 932, para deixar claro que isso não é só para o agravo de instrumento, isso pode servir para qualquer recurso. Tal. E eu sempre tinha muito medo de alguém dizer assim, não, está no agravo, então é só para o agravo de instrumento. Né? Ah, mas no agravo, não, no agravo interno não tem, só tem no agravo de instrumento. Então, a minha preocupação era essa. E esse dispositivo, como você disse, ele é uma pequena manifestação de algo muito maior, que é o princípio da primazia da resolução do mérito, ou que nome se queira dar a isso. Né? O nome aí é o de menos. Outro dia eu estava fazendo um levantamento no código, eu me dei o trabalho de olhar o código inteiro, artigo por artigo, né? Até o 1072, procurando aplicações, dispositivos que fossem aplicações do princípio da primazia da resolução do mérito, porque nosso amigo Leonardo Carneiro da Cunha tinha dito que tinha achado 20 artigos. Né? E aí eu fui olhar tudo, porque eu vou dar uma aula sobre isso para os meus alunos na graduação, e aí eu queria passar para eles uma lista tão completa quanto possível. Eu achei 26. Então, eu ainda achei 6 artigos a mais, né, do que o Leonardo tinha encontrado. Não sei se ele continuou procurando, se achou mais depois, enfim, não voltei a falar com ele sobre isso. E eu acho que a gente está no caminho, sim. Acho que a gente está no caminho. Acho que ainda a gente está num momento de ajuste, de saber exatamente o que pode e o que não pode. Porque eu tenho visto casos em que, a meu ver, dava para aplicar o princípio e não aplicam, mas tenho visto a situação oposta. Eu tenho visto casos em que aplicam e eu olho e digo, caramba, mas aqui não dava para aplicar. Eu estava conversando, antes da pandemia começar, né, eu estava em Brasília, tinha ido participar de um evento na Escola da Magistratura do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, e estava conversando com o nosso amigo Arnoldo Camanho de Assis, que é um notável processualista, e que é meu irmão, você sabe disso, o Arnoldo é um dos meus mais queridos amigos, e ele estava dizendo que ele participou de um julgamento em que ele ficou vencido porque usaram o princípio da primazia do mérito para superar o que chamaram de vício formal, a intempestividade. Era uma apelação intempestiva, e ele dizia, não, peraí, mas aí tem coisa julgada. Não, primazia do mérito. Vamos superar a intempestividade e vamos julgar o recurso. E julgaram, e ele ficou vencido na admissibilidade. Então, tem o outro lado, tem o exagero. Né? Mas eu acho que isso é natural. A gente está buscando ainda o ajuste. Então, vai ter o exagero para o mais e o exagero para o menos. Mas acho que isso tudo é sinal de que a gente está buscando. Né? Acho que, e digo acho porque é uma impressão, não tenho pesquisa empírica sobre isso, com dados, mas acho que o judiciário não ficou indiferente ao princípio da primazia da resolução do mérito. E penso que a gente tem que ter muito cuidado com críticas que são feitas, especialmente ao judiciário,
na aplicação do CPC, porque são críticas feitas com base em impressões, em achismos e não em dados objetivos. E eu vou te dar um exemplo. Eu tenho um grupo de pesquisa na Escola da Magistratura, um grupo de pesquisa empírica, sobre a aplicação do princípio da não surpresa, lá do artigo 10 do CPC, no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. A gente está ali fazendo um levantamento de decisões que tratam do princípio, que nem sempre você trata do princípio dizendo aqui é para anular a decisão. Às vezes você tem que tratar para dizer, olha, aqui não anula não, porque não teve decisão surpresa, né? Porque realmente a questão foi debatida e tal. Então, a gente está fazendo um levantamento de todas as decisões que o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro proferiu, debatendo o princípio da não surpresa entre 2016 e 2019. O nosso corte é esse, porque a pesquisa começou no início de 2020 e agora está prejudicada, claro, por causa da pandemia. Mas eu fiquei muito impressionado porque nesses 3 anos nós encontramos 464 acordos debatendo o princípio da não surpresa, né? Que é uma manifestação do princípio do contraditório. E quando a gente começou a pesquisa, foi muito curioso, porque eu tenho uma professora de antropologia que me ajuda, né? Antropólogo sabe fazer pesquisa empírica. E ela dizia assim, o que você quer provar? E eu dizia, eu não quero provar nada. Eu quero pesquisar. Eu não tenho uma resposta pronta e quero encontrar dados que a confirmem. Então, o que eu quero é saber se o tribunal está ou não está discutindo isso. E se está, como está. Vamos pesquisar, vamos ver o que a gente encontra. Mas, sinceramente, eu não achava que eu fosse encontrar, no espaço de 3 anos, 464 acordos. Se você me dissesse que eu ia encontrar 15, 20, tudo bem. 464 me surpreendeu. E ainda que desses 464, sei lá, em 450, diga, não, aqui não teve decisão surpresa, não. O tema está sendo debatido, né? Eu acho que isso é o mais importante. A gente não pode acusar o judiciário de estar indiferente a algumas coisas do Código, né, sem fazer pesquisa séria, um levantamento de dados, para dizer se ele está mesmo indiferente ou não. A reclamação é um belo exemplo, né? A Nathalie estava falando da reclamação. Eu sou titular da seção civil do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que tem competência para julgar reclamação contra as decisões das turmas recursais, por conta daquela malfadada Resolução 3, lá do STJ, que é um, enfim, problema sério. E aí, quando a gente fala da reclamação contra a decisão de turma recursal, ela é sucedâneo de recurso, ponto. Ela é sucedâneo de recurso. O que eu mais faço em reclamação é não admitir, é indeferir a inicial, porque não é caso de reclamação, não se enquadra em nenhuma das hipóteses do 988. O cara entra com a reclamação dizendo a decisão tem que ser cassada porque valorou mal a prova. A decisão tem que ser cassada porque é teratológica, a decisão tem que ser cassada porque está errada, a decisão tem que ser cassada porque contraria a jurisprudência. Aí cita um acordo que não é de repetitivo do STJ. E aí, cá para nós, se é para procurar um acordo, algum acordo você vai achar, meu amigo. Sempre tem, né? Quem advoga sabe disso. Eu advoguei 20 anos. Acordo, se procurar direitinho, encontra, né? Então, eu até brinco, dizendo a seção civil tinha que mudar de nome, tinha que chamar superior turma recursal. Nós viramos a terceira instância do juizado, né? Eu sou o ministro do juizado, ministro do povo, né? Ministro das pequenas causas, sei lá, porque é isso que a gente virou por conta do mau uso da reclamação. Mas tem que ter pesquisa para a gente poder dizer, olha, aqui está sendo bem usado, ali está sendo mal usado, ali está sendo ignorado. Então, lembrando aqui o professor Barbosa Moreira, né? A gente precisa de dados objetivos sobre a aplicação da lei, que é uma coisa que o brasileiro não costuma buscar, né? Então, enfim, em síntese, é isso. Mas eu acho que quanto à primazia do mérito, a gente está no caminho. Sim. Aproveitando o gancho aí do questionamento do Volpe, Câmara, a decisão do STJ, interpretando o 1003, parágrafo 6º, quanto à comprovação do feriado local, especificamente no feriado da segunda-feira de Carnaval, não feriu o princípio da primazia, do mérito, não fez uma análise sistemática para aplicar aí o 932, no seu parágrafo mencionado aí pelo parágrafo único, não é? O STJ acabou ficando numa interpretação literal, não é? Qual é a sua visão em relação a essa decisão do STJ? Eu vou ser muito sincero. Primeiro, eu acho que ali aplica o 932, parágrafo único. Eu acho que ali tinha que dar a chance da parte de produzir a prova. Mas essa lição é uma lição que me chamou muito a atenção, porque eles primeiro disseram, olha, feriado local tem que ser comprovado no ato, não pode corrigir depois.
Depois eles restringiram. Disseram, não, peraí, é só para segunda-feira de carnaval. E aí me chamou muito a atenção, porque se tem um dia que no Brasil inteiro a gente sabe que fórum não abre, é segunda-feira de carnaval. Né? E uma coisa que eu aprendi é que fato notório não depende de prova. Se você me disser, olha, você tem que provar para o STJ que 23 de abril é feriado no Rio de Janeiro, que é dia de São Jorge, eu até entendo que o ministro Humberto Martins, que é de Alagoas, não saiba que 23 de abril é feriado no Rio de Janeiro. Mas segunda-feira de carnaval, me diz uma comarca deste país que abre o fórum na segunda-feira de carnaval. Não tem. Então, sinceramente, acho que eles atiraram para um lado e acertaram no outro. Né? Então, quer dizer, se eles dissessem, olha, vale para tudo menos para segunda-feira de carnaval, eu podia dizer assim, olha, eu não concordo, mas ok, segunda-feira de carnaval não precisa provar nada, porque é fato notório e tal. Mas dizer, olha, o único feriado que você tem que provar que o fórum não abriu é segunda-feira de carnaval, sinceramente, não me convence. Mas eu acho que para qualquer feriado local aplica o 932, parágrafo 1. Excelente. Antes de eu passar para as considerações finais, eu gostaria de ressalvar que a editora Ridel, para os que assistem ao nosso ciclo de palestras aqui de pré-lançamento do Código de Processo Civil, anotado e comentado, pode-se fazer uso de um código, de um cupom, cujo código é o CPC20, para ter um desconto mais favorável do que aquele que está disponível no site da editora. Gostaria também de ressalvar, para o professor Câmara, para a professora Nathalie e os demais, que o congresso da AIDA, que normalmente ocorre no mês de março, será no mesmo local das Jornadas Brasileiras de Direito Processual Civil. Né? E 3 dias na sequência, o que poderia, em tese, também permitir aí uma confraternização maior em relação aos grandes processualistas que estarão não só em Gramado, se Deus quiser, esperamos que o Covid-19 nos permita com a vacina, aí, não é? Mas também em outro evento grande que ocorrerá em Porto Alegre. Então, rapidamente, eu passo para as considerações finais. Professor Câmara. Eu só queria mesmo agradecer pela oportunidade, foi uma alegria estar aqui com todos e com todas, um imenso prazer e me colocar sempre à disposição da AIDA Brasil para projetos como este. Muito obrigado. Professora Nathalie. Também eu gostaria de agradecer a oportunidade. Eu só queria trazer 2 pontinhos só para todo mundo gravar. A primeira delas, a gente mudou a chave do processo, que é uma coisa que o professor Câmara bateu muito, que eu repeti. O processo ele tem que ser visto a partir do jurisdicionado, não o contrário. A gente não pode trabalhar para inviabilizar a jurisdição. Não pode ser permitido isso. E uma outra coisa que eu comungo muito do que o professor Alexandre Câmara apontou agora nesse último pronunciamento dele, foi a questão do uso de dado empírico. Se a gente quer boas soluções, a gente precisa procurar bons dados. Não adianta dar palpite. A vida do meu gabinete, do meu escritório, do Centro Expandido de São Paulo, ou da Zona Sul do Rio, não é a visão do Brasil. Não é. E a abertura para a pesquisa de dados é muito importante. Então, se nós queremos um processo realmente democrático, a gente tem que trazer a sociedade para dentro do estudo do direito. E a análise de dados, como bem falava o professor Barbosa Moreira, é o único caminho para isso. E eu quero mais uma vez parabenizar a todos pelo enorme esforço. Nós sabemos que fazer um projeto desse tamanho é um esforço hercúleo de muitas pessoas. Então, agradecer a todos. Agradeço na pessoa do professor, do Dr. Luiz Sarro, mas sintam-se todos pessoalmente abraçados, porque a gente sabe o tamanho do empenho que foi feito. E me ponho à disposição para qualquer outro esclarecimento, para comparecer em outra oportunidade. Espero também poder um dia abraçar todo mundo, sem álcool em gel e sem máscara, né? E até uma próxima oportunidade. Obrigado, professora. Professor Ribas, considerações finais?
rapidamente agradecer a oportunidade, é sempre um prazer estar com grandes processualistas, né? E tenho orgulho de ser parceiro do Sarro aí nos fóruns de processo civil e por conta dessas nossas investidas aí, conhecemos pessoas tão bacanas como Câmara, como Volpe, né? Professora Nathalie, que eu tive a honra de hoje ver uma palestra. Obrigado, Luiz. Hoje eu saio daqui feliz e satisfeito. Muito bem. Eu estava pretendendo passar as considerações finais para o Volpe, mas ele está trabalhando em dois locais agora. Então, eu vou então já devolver a palavra para o nosso primeiro vice-presidente, agradecendo a todos aí por terem aceitado o convite e muito orgulhoso, como eu já disse, de tê-los todos como coautores desse nosso trabalho, nosso Código de Processo Civil anotado e comentado. E dizer mais, que a ideia desse código é cada um dos professores que quiserem contribuir acrescentando mais comentários, nem que o comentário seja no mesmo artigo que tenha sido comentado por outro professor. A ideia é que essa obra seja uma obra viva e ela possa ser modificada a cada passo. A editora me autorizou que, na medida que a gente for atualizando, recebendo material, a gente vai encaminhando para a editora nesse sentido. Então, eu devolvo a palavra ao nosso primeiro vice-presidente, agradecendo a todos mais uma vez. Um forte abraço a todos. Doutor Juliano. Obrigado, Luiz Sarro. Muito obrigado, nosso palestrante, professor Câmara, professora Nathalie, Cláudio Ribas, meu querido amigo, professor Luiz Volpe. De novo, quero grifar aqui a alegria da ida de recebê-los na nossa casa e de nós termos tantas mentes brilhantes nos ensinando tanto sobre o Código de Processo Civil. Eu quero lembrar de novo a quem está nos assistindo, que nos persiga lá nas redes sociais, no Instagram, no LinkedIn, no Facebook e aqui também no canal da IDA no YouTube. Esse evento ele fica à disposição no YouTube, quem quiser assistir posteriormente. E, de novo, agradecer e convidá-los, ratificar o convite feito pelo Sarro de participar do nosso congresso, que, se tudo correr bem, vai acontecer em março, né? Dia 25, 26 de março, em Gramado, para a gente poder discutir o contrato de seguros. Uma boa noite a todos, muito obrigado novamente, um bom final de semana e até a próxima.